Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E a palavra de Deus para hoje está lá em João capítulo 6, versículo 35, que diz assim: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então é aqui, meus queridos, Jesus dizendo sobre Ele mesmo, que Ele é o pão da vida e que aquele que tem a Ele nunca vai ter fome e nunca vai ter sede, aquele que crê nele. Então aqui Jesus estava explicando para as pessoas que estavam ali com Ele e junto dos discípulos que aquele que se achegasse a Ele, que buscasse dele, jamais teria fome, porque Ele é o pão da vida, Ele é o pão de Deus, Ele é aquele que desceu dos céus para que nós pudéssemos buscar dele e somente nele nós tenhamos fé. Amém, meus queridos? O pão, a característica do pão, o que é? Aquilo que a gente sacia a nossa fome. Nos dias de hoje, nós podemos ver o pão nos alimentos de todas as famílias hoje em dia. Não tem classe social. O pobre se alimenta de pão, o rico se alimenta de pão. E Jesus é esse pão que alimenta o pobre, que alimenta o rico, que alimenta o grande, que alimenta o pequeno. Ele não tem faixa etária também. Jesus alimenta a criança, Jesus alimenta o mais velho, o adulto. Jesus, ele é aquele que nos alimenta. Quando nós nos achegamos a Ele, quando nós buscamos dele, Ele nos alimenta. Então aqui ele diz que Ele é o pão da vida. E esse pão, na verdade, o pão físico, ele alimenta o nosso corpo, mas Jesus é aquele que alimenta a nossa alma. E somente nele nós temos a salvação. Ele desceu dos céus para nos dar vida e nos dar uma vida em abundância. E Ele é esse pão que nos alimenta. Você já conhece esse Senhor? Você já conhece esse Jesus? Você tem se alimentado desse pão? Como que está a sua vida nos dias de hoje, meu querido? Saiba que Jesus, Ele pode te alimentar. E aqui no capítulo 6, nós temos um diálogo muito interessante. O capítulo 6, a partir do 28, diz assim, Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti e que operas tu? Então eles indagam Jesus aqui. Mas como? Por que nós temos que crer em você? Que sinal você faz? Os nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito: deu-lhe de comer o pão dos céus. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me viste e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então o Senhor, Ele de maneira nenhuma vai te lançar fora se você chegar até o Senhor. É igual quando nós estamos numa mesa, por exemplo, tem uma mesa com muitos pães e você está com fome, mas se você não tomar a atitude de ir até o pão e de pegar o pão não vai vir e vai saciar a tua fome. E da mesma maneira é o Senhor está perto de você, o Senhor está perto da tua vida, mas se você não tomar a atitude de ir até Ele e de buscar dele, Ele está lá te esperando, mas o passo é você que tem que dar. Assim como o pão físico, você tem que ir lá e cortar o pão e comer do pão, para o Senhor é a mesma coisa também. Na parte espiritual, você tem que buscar do Senhor, clamar a Ele, e assim Ele estará com você também nos dias de hoje. O Senhor, Ele, assim como o pão, Ele é simples e Ele nutre as nossas vidas. Ele atende todo tipo de pessoas, como eu já disse, jovens, velhos, e Ele é assim como o pão, Ele é para ser alimentado diariamente. Nós temos que diariamente alimentar do Senhor e buscar do Senhor diariamente, e Ele pode
ser repartido também. Assim como quando você busca de Deus, você pode repartir do Senhor. Você pode buscar a Deus e estar ali com Deus e também repartir com os irmãos de Deus e de Jesus. E quando ingerido o pão nós temos que ingerir ele diariamente, assim como o Senhor. Diariamente nós necessitamos desse pão para viver. Diariamente nós necessitamos do Senhor Jesus para viver. Amém, meus queridos? Essa é a palavra do Senhor. Que você possa buscar do Senhor todos os dias da tua vida e que o Senhor sempre vai estar perto de você. E sempre, se você clamar a Ele, se você chamar por Ele agora, Ele já vai se fazer presente na tua vida. Que você possa se alimentar diariamente desse pão, porque Jesus é o pão da vida, pão que desceu do céu para nos alimentar espiritualmente. Amém, meus queridos? Deus abençoe, que você possa ter um ótimo dia em nome de Jesus. Amém e amém.